formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. Oh, que mistério glorioso! A formiguinha ensinando o preguiçoso. Oh, que mistério glorioso! A formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Porque senão o tempo sobra. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto e pensar em um lugar bem bonito. Pode ser junto à natureza, em uma praia, um lugar com árvores, escutando o som dos pássaros. E assim agradecemos a Ti, Deus, nosso Pai amado, pela oportunidade de estarmos juntos em Seu nome para mais um estudo da nossa evangelização. Que possamos ter ouvidos atentos e olhos curiosos para aprender bastante com tudo que será visto aqui hoje. Abençoe a todos nós, Pai, e esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Olá, meus queridos. Hoje a gente vai falar sobre arte espírita, lei de sociedade e deficiência visual. Então, de acordo com a doutrina espírita, todos os homens são iguais e também tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos nós. Dessa forma, na Terra, todos nós estamos submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nós nascemos igualmente fracos, sujeitos às mesmas dores. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Então, ao longo da existência, da nossa existência, todos nós somos submetidos às mesmas leis naturais, tendo que passar mais ou menos pelas mesmas provas. Apesar de naturalmente sermos iguais, ninguém pode negar a desigualdade de aptidões existentes entre nós. Essa desigualdade é fruto do tempo que cada um já viveu, já reencarnou, ou seja, o tempo que cada um já teve para realizar mais ou menos as suas aquisições, o que sabe fazer. A diferença está no grau de experiência e no exercício do livre-arbítrio. O ser humano é, por natureza, um ser gregário, criado para viver em sociedade. A vida social faz parte da lei natural, uma vez que Deus fez o homem para viver em sociedade. E é importante que ampliemos a nossa visão a respeito da vida no planeta Terra, entendendo que a vida é uma grande realização de solidariedade humana. Nenhum de nós possui todas as faculdades. Com a união social é que elas vão se completando. Então, um sabe fazer uma coisa, o outro sabe fazer outra, e um vai completando a outra, e a gente vamos caminhando todo mundo junto. Por isso é que precisamos um dos outros. Os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolado.
Essas orientações espíritas determinam que a vida social deve ser caracterizada por um clima de convivência fraterna em que todos se ajudam e se socorrem mutuamente, diminuindo as dificuldades e os problemas do cotidiano. O Espiritismo nos esclarece também que nas relações sociais humanas o homem deve fazer o bem, pois que isso constitui o objetivo único da vida. Então a gente nasceu para viver em sociedade e um para ajudar o outro. E o que cada um tem de aptidão, um vai completando o outro. E falando sobre a arte espírita, eu vou trazer um exemplo bem conhecido dentro da doutrina espírita, que é o Luiz Antônio Mileco, filho, mais conhecido como Mileco, né? Então, a falta de visão física não foi um obstáculo à vontade de fazer com que o mundo à sua volta se tornasse um lugar melhor. Ele era deficiente visual. E uma das suas principais lutas pelos direitos dos portadores da deficiência visual estava ligada à sua própria história de vida, iniciada em 30 de junho de 1932. Então, ele era cego de nascença, aí ele sentiu pessoalmente todas as dificuldades com que um deficiente visual são obrigados a conviver, dificuldades que se tornaram ainda maiores, mas não intransponível, quando vivenciada dentro de um lar pobre, como o que carinhosamente o acolheu. Então, para ajudar ele, né, a passar por esses obstáculos, ele tinha essa base familiar, né, que o acolheu e que é a primeira noção de sociedade que a gente tem. Então, o primeiro contato com a doutrina espírita, né, aconteceu aos 16 anos de idade, a sua principal fonte de informação, já que praticamente não havia literatura espírita em braille, e era o rádio, que ele escutava sobre a doutrina espírita pelo rádio. As primeiras manifestações mediúnicas ocorreram em 1952, quando já havia se tornado também órfão de mãe. Tinha um sonho, né, propiciar aos cegos dentro e fora do país o estudo do espiritismo através do sistema Braille. Olha que legal. E dessa forma, em 30 de junho de 1953, foi fundada a Sociedade Pro Livro Espírita em Braille. Muito legal isso, né? Ajudou a outras pessoas que tinham a mesma deficiência a poder estudar a doutrina espírita. Mileco, desde cedo, aprendeu a tocar de ouvido flauta, cavaquinho, gaita, sanfona e outros instrumentos. E aí que entra a arte, né? A arte espírita. Então, Mileco publicou 13 livros. Ele era musicoterapeuta pelo Conservatório Brasileiro de Música no Rio de Janeiro. E trouxe contribuições também para o campo da musicoterapia. E aí, de sua autoria, constam cerca de 200 músicas, e a canção mais conhecida dele é Ele Veio. E agora a gente vai assistir a uma historinha muito legal. Vamos lá? Hoje, então, a gente está vendo um tema duplo que fala sobre arte espírita e lei de sociedade. Então, vamos lá, galerinha do GEAL. A nossa história de hoje chama-se Arco-Íris no Escuro. A autora é a Jean Coates e as ilustrações são da Alice Priestley. Essa loja é muito chata.
disse Abe encarando a mãe com raiva enquanto batia a porta do carro com força. Ah, talvez haja outras crianças por aqui hoje, respondeu a mãe, sorrindo. Em seguida, dirigiu-se para a seção de calças masculinas, deixando Abe plantada em pé, mal-humorada, ao lado de um monte de brinquedos sem graça jogados dentro de uma cesta. Abe se atirou na poltrona rosa de pelúcia, cruzou os braços e fechou a cara. De repente, a porta se abriu e uma lufada de ar frio trouxe uma mulher para dentro da loja. Rindo, ela se esforçava para tirar os cabelos que lhe caíam no rosto. Abe endireitou-se e descruzou os braços. A mulher segurava uma estranha colheira que se prendia a uma espécie de arreio de couro branco. O arreio, por sua vez, vestia um grande cachorro cor de chocolate. Será que a mulher não tinha visto a placa? Era bem clara. Cachorros não são permitidos. Abe se aproximou lentamente enquanto a desconhecida revirava as cestas de blusas femininas e murmurava sozinha. O cão farejou Abe com curiosidade. Com licença, começou ela limpando a garganta. Eu não sei se você sabe, mas cachorros não podem entrar aqui. Sua voz quase sumiu quando ela terminou de falar. A mulher se assustou, mas depois deu uma risadinha. Obrigada pela dica, mas Charlie não é só um cachorro. Ele está trabalhando, acredite você ou não. Ah, cachorros não trabalham? São preguiçosos demais, zombou Abe. Ah, não. Charlie é um cão-guia. Ele me ajuda a me locomover, pois eu não enxergo, explicou a moça. Ah, murmurou Abe, com um olhar fixo no chão. E por que você está usando óculos de sol? Ah, porque eu me sinto mais à vontade com eles, respondeu ela. Abe se agachou para fazer carinho em Charlie. O cão começou a ofegar. Seus dentes eram muito, muito grandes. Ele morde? Perguntou ela, recuando. Não, ele não morde. Mas não é bom fazer carinho em Charlie enquanto ele está trabalhando, disse a mulher com tranquilidade. Charlie precisa ficar atento para poder me conduzir por escadas e portas e, na rua, me levar até a faixa de pedestres. Sabe, o Charlie me mantém a salvo. Ele é um ótimo profissional. Nem mesmo os esquilos são capazes de distraí-lo. Ah, disse Abe aproximando-se com cuidado. Mas ele não pode brincar nunquinha. É claro que pode, mas só quando estamos em casa e ele está de folga. Sabe, Charlie é meu melhor amigo. Ei, ele está sorrindo, interrompeu Abe. A mulher riu. Bem, meu nome é Joana. Sabe de uma coisa? Você poderia me ajudar também se não estiver ocupada. Olha, meu nome é Abe. Eu estou tão entediada, não tem nada para fazer aqui nessa loja, isso sim. Ó, aquela ali é a minha mãe, disse a menina acenando. Ah, puxa, é mesmo, você não pode vê-la, desculpe, murmurou Abe. Tá tudo bem. Olha, o meu problema é o seguinte. Ainda que Charlie seja o melhor amigo que qualquer pessoa poderia pedir, ele não tem como me ajudar quando o assunto são cores. Cães veem tudo em preto e branco. Que tal se você me ajudasse a escolher algumas roupas? Abe concordou. Ah, eu conheço muitas cores. A minha mãe é pintora. Temos zilhões de tubos de tinta em casa.
Olha, isso é maravilhoso, sorriu Joana, mergulhando as mãos de volta na cesta. Veja, preciso de um traje especial, algo bonito, elegante, mas sem muitos babados. Ela retirou uma blusa do meio do emaranhado de seda e cetim. Isso aqui tem uma textura incrível. Como ela é? Abe hesitou, mas por fim decidiu ser sincera. Sabe, parece nuvem de chuva. Não aquelas nuvens branquinhas, não, mas aquelas carregadas, cinzentas. Não é muito bonita. Pelo menos eu acho que não. Remexendo na cesta, Abe puxou outra blusa. Como é a textura dessa aqui? Perguntou. Joana ergueu a blusa até a bochecha. É muito gostosa. É como a brisa leve do oceano. Ah, é púrpura! Exclamou Abe animada. Minha cor favorita, como aquelas minúsculas flores de primavera. Violetas, completou Joana. Como a cor púrpura do arco-íris. Sinto tanta falta de ver um arco-íris. Charlie soltou um longo suspiro e cutucou Joana com o focinho. Abe franziu a testa. Sabe, uma vez eu fiz um pedido para ver 100 arco-íris de uma vez, no meu aniversário. Eu era bem pequena. Que ideia boba, não é? Ah, não há nenhum problema em desejar algo mágico, respondeu Joana. Faço isso sempre. Desejo sempre que coisas boas aconteçam. Escolher a saia foi um desafio ainda maior. Muito estampada, muito cor de mostarda, muito feiosa, suspirava Abe conforme revirava as roupas. Muito curta, muito apertada, acrescentava Joana à medida que as apalpava, até que ela ergueu uma saia macia e ondulante e a colocou diante da cintura. Que tal esta? Perguntou. Abe aplaudiu. Adorei! É uma mistura de azul e preto, como céu em noite sem lua. Tem até estrelinhas. Ah, eu queria que servisse em mim. A saia voou para o carrinho e acomodou-se perto da blusa violeta. Siga-me, agora os sapatos, ordenou Abe saindo em disparada. Ops! Exclamou em seguida, caindo em si e parando para aguardar Joana. Mas Charlie já conduzia sua dona pela loja. Sapatos de Cinderela! Exclamou Abe, pegando um sapato cintilante, prateado, para que Joana pudesse experimentar. Joana os apalpou com cuidado. Bom para quebrar o tornozelo, declarou ela. Muito pequenos, muito feios, muito abertos. Abe já estava quase desistindo quando soltou um grito de alegria. Achei! Esses precisam servir. São como penas de pavão. Verde, azul, dourado e preto, tudo misturado. Joana achou o sapato direito e sorriu. Então experimentou o esquerdo. Perfeito! Disse dando alguns passos. Acho que meu traje está completo. Espere! E as joias? Abe remexeu num punhado de bijuterias. Ah, Joana, esta aqui, veja como é aveludada. É roxo escura, como uma ameixa bem madura, e traz um feixe de diamantes, certamente falsos, claro, e uma lua, que parece feita de pele. Por que alguém venderia uma coisa tão preciosa? As duas já seguiam em direção aos provadores quando a mãe de Abe a chamou. Abe, eu quase esqueci. Precisamos buscar a vovó. Dirigindo-se para Joana, acrescentou desculpando-se. Espero que Abe não a tenha deixado muito atordoada. Ah, mamãe, essa é Joana, minha nova amiga. Aqui tá um ursinho para o Charlie e um lenço. Ela me ajudou muito, garantiu Joana, a mãe de Abe.
Em seguida, remexeu na bolsa e pegou 2 ingressos. São para sexta-feira à noite, se estiverem livres, disse. Obrigada por me ajudar a enxergar hoje, Abe, e continue fazendo seus pedidos, ouviu? Até a próxima! Tchau, Charlie! Tchau, Joana! Exclamou Abe enquanto se dirigia com a mãe até a porta. Já do lado de fora, a garota acrescentou: Ai, mamãe, eu ficaria muito triste se não pudesse enxergar. Eu sei, filha, respondeu a mãe, mas Joana não parece se deixar abalar por isso. Sabe, eu só gostaria de saber onde será que ela vai usar esse traje tão elegante? Na sexta-noite, a menina e a mãe chegaram cedo à sala de concertos. Uma mulher tocava um lustroso piano de cauda enquanto a plateia se acomodava nos assentos. As luzes se apagaram, o murmúrio cessou e as cortinas se abriram. E ali estava Joana, sentada numa cadeira bem no meio do palco. A saia com o céu noturno abraçava o violoncelo. Os sapatos de pavão espreitavam por sob as pregas da saia. Uma orquestra inteira enchia o palco atrás de Joana. Charlie, o cão, repousava ao seu lado quietinho. Abe bateu palmas e pulou na cadeira. Mamãe, mamãe, Joana é a estrela, não é? Por que o violino dela é tão grande? Ah, ela parece uma princesa. E o Charlie, então, tá tão lindo. Joana começou a tocar. Seus braços e mãos balançavam com uma elegância para um lado e para o outro, e passeavam pelas cordas. Uma incrível mistura de música e cores se espalhou por todo o ambiente, preenchendo cada canto da enorme sala de concertos. Enquanto Joana tocava, raios de lua brilhantes adentraram a sala pelas janelas e estavam salpicadas de gotas de chuva. Pelo canto do olho, Abe notou que algo cintilava e se movia. Ao olhar para o lustre, engoliu em seco. Havia um caleidoscópio de cores minúsculos. Minúsculos arco-íris corriam pelas paredes e se espalhavam pelo teto. Abe pegou a mão da mãe e aconchegou-se sob seu ombro. Ah, mamãe! É o meu pedido! Parece mágica! Joana está fazendo o arco-íris dançar só para nós. E assim termina essa linda história. Mas ela nos ajuda a refletir sobre a lei de sociedade e sobre a arte, principalmente a arte espírita, que nos ajuda a perceber que, apesar das diferenças que trazemos, somos únicos. Como diz a música, nós somos seres únicos do poema que Deus escreveu. Você é uma canção que Deus canta. Ele quis compor você. Assim diz a música do Mileco. E quando a gente pensa em lei de sociedade, a gente vê que cada um é único. E nossas diferenças nos complementam de muitas formas. Mas a arte traz essa sensibilidade da gente perceber o quanto cada um de nós é importante. E ela nos emociona, porque a partir dela nós entendemos que essa palheta de cores que existe no universo se complementa para construir um mundo muito melhor. Cada um é uma pedrinha, né? Diferente, que complementa essa balança que é a sociedade. Cada ser se ajuda e transforma o mundo ao seu redor.
muito mais do que seres iguais, que têm as mesmas ferramentas, a gente pode pensar na equidade, ou seja, em adaptar as oportunidades, trazendo justiça para a vida de todo mundo. Na lei de sociedade, a gente aprende que, não sendo iguais uns aos outros, a gente se complementa e aprende muito uns com os outros. Viram como a criança, que é a Abe, ajudou uma adulta? Ela pôde ajudar dando palpite na escolha das cores da roupa. Isso é tão legal. Há algumas coisas muito interessantes que a gente pode aprender a partir da ciência. Porque milagres mesmo, na verdade, não existem. São coisas que a gente ainda não aprendeu a explicar cientificamente. Tem um cientista francês que eu gosto muito, Louis Pasteur, que ele diz assim: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Ou seja, há muita ciência, faz a gente chegar mais perto da criação, compreendendo a grandeza das leis de Deus. Entre elas, as próprias leis científicas. Muitos falam para os artistas o quanto vai ser difícil para alguém viver de arte. Mas alguns não entendem como é difícil para um artista não viver daquilo que ele ama. Porque para quem ama a arte, ficar sem ar sufoca. E ficar sem arte sufoca. Ou seja, que possamos então perceber que na sociedade precisamos de cigarras e formigas, de artistas e operários, e que todos nós complementamos a vida de forma maravilhosa pelas nossas diferenças, transformando o mundo em que vivemos. E vamos para a atividade de hoje, galerinha? Beijinho! Olá, galerinha do GEL! Tudo bem com vocês? Agora chegou o momento da nossa atividade. E a atividade de hoje é um quebra-cabeça. Vamos tentar montar juntos e adivinhar o que é? Primeiro, eu vou pegar e tentar separar as partes que tem ponta. Olha, essa parte aqui é mais pro cantinho. Ah, achei uma ponta aqui, ó. Opa, achei uma outra ponta aqui. Arco. Isso tá me lembrando alguma coisa. Você acha que é arco-íris? Vamos ver? Sim, é arco-íris. Vamos ver se a gente termina de achar? Arco-íris no escuro. Foi o título do nosso livro do estudo de hoje, não foi? Vamos ver se a gente termina de completar aqui a imagem do livro. Será que vocês lembram como é que é? Vamos tentar montar juntos. Falta pouco. Esse aqui parece que junta com esse pedacinho de letra, ó. Sim, é o nome do autor. Vamos ver se a gente acha o nome do ilustrador? Ah, aqui, Ilustrações de Alice. Pronto. Agora a gente tem que formar um meio e essa lateral aqui. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha o que está na ponta. Opa! Eu acho que esse aqui encaixa aqui, hein? Sim, encaixa. Olha, agora a gente tem aqui o restante do cabelo da menina. Vamos ver se a gente consegue completar o rosto da moça aqui da nossa história. Conseguimos completar o rosto dela.
Vamos completar agora o rosto da menina e agora a última peça. Pronto, finalizamos. Que bonita, né? Essa ilustração. E que bonita também a história, que mostra que juntos nós podemos nos ajudar. Vocês lembram da história que a menina ajudou a moça a escolher as roupas através do tato, da descrição das roupas para ela, a ajudando, pois ela tem uma deficiência visual e não conseguia ver? E aí a moça ficou tão feliz que deu para ela os ingressos para elas verem a apresentação dela. E como a apresentação dela foi bonita, não é? Parecia que tinha um arco-íris iluminando a sala toda. É isso, galerinha. Nós somos mais fortes se unindo com os outros, usando as nossas qualidades, as nossas aptidões, os nossos talentos para ajudar o outro. E assim, um ajudando a cada um, pouco a pouco, nós vamos nos melhorando e fazendo o mundo melhor. Criançada, se vocês quiserem brincar com esse quebra-cabeça, ele vai estar disponível aqui no link da descrição da sessão pública, tá bom? Beijo em todos. Vou deixar vocês com a prece. Tchau, tchau. E assim, meus amores, vamos fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração, serenando e agradecendo a Jesus a oportunidade do aprendizado, agradecendo a Deus, nosso Pai maior, pela oportunidade que temos desta encarnação, querermos o aprendizado dos ensinamentos cristãos, aceitarmos os ensinamentos a nos guiar em nossa encarnação, que podemos fazer tudo aquilo que nós queremos, desde que seja para o nosso bem, para o bem do nosso irmão, para o bem de todos aqueles que estão nessa caminhada conosco, independente se é nosso amigo ou se é alguém que passa por nós. Todos nós precisamos uns dos outros. Então, que possamos desejar ao outro tudo de bom que queremos para nós. E, se possível, fazer o bem ao outro, sem pensar na recompensa. Simplesmente pelo simples fato de amar. Amar como somos amados, por muitos que muitas vezes nem sabemos. Então, Senhor Jesus, queremos te agradecer por tudo, pelo seu carinho, porque sabemos que o Senhor não desiste de nós. Agradecer a vida que temos e te pedimos, Senhor, que leve até Deus, nosso Pai, o nosso agradecimento por todas as oportunidades que temos de crescer e de saber que não caminhamos sozinhos, que Tu estás conosco em todos os nossos momentos. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus.
Não perca tempo agora, a vida chama ao trabalho. Ouça a voz do seu interior, abra as portas pro amor e pra compreensão. Busque em si mesmo a renovação, ajuda o próximo como irmão. A chance nasce da vontade de agir, então viva cada dia, buscando sempre servir. Não perca tempo agora, a vida chama ao trabalho. Ouça a voz do seu interior, abra as portas pro amor e pra compreensão. Busque em si mesmo a renovação, ajudar o próximo como irmão. A chance nasce da vontade de agir, então viva cada dia, buscando sempre servir. O mundo novo te espera, seja a mudança com que sonhou. Com perseverança e dedicação construirás um futuro melhor. Busque em si mesmo a renovação, ajudar o próximo como irmão. A chance nasce da vontade de agir, então viva cada dia, buscando sempre servir. Quando nasce o dia é um novo despertar, é tempo de brilhar. Tens a soma das manhãs ao teu dispor, e quando as noites chegam é hora de pensar no que faltou. Faltou deixar pra trás as vestes que usou, mágoas, sombras
sombras da imperfeição, encher a bagagem do belo e nobre, justo, bom, banhar-se na corrente incessante e cristalina do amor. O tempo já é hora de alinhar o coração com a estrada do perdão, estender a mão e serenar o coração, descortinar a vida e revelar a imensidão da paz. Não deixar os rastros do amargor o teu destino impor, dar indulto pleno, libertar o herdeiro que há em nós e revelar ao coração a vida eterna. Faz no teu presente um futuro bem melhor. Das sombras deve nascer um ser envolto em luz. Quem não cura o coração não pode ser inteiro. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. Não deixar os rastros do amargor o teu destino impor, dar indulto pleno, libertar o herdeiro que há em nós e revelar ao coração a vida eterna. Faz no teu presente um futuro bem melhor. Das sombras deve nascer um ser envolto em luz. Quem não cura o coração não pode ser inteiro. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. Quem não cura o coração não pode ser inteiro. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. Avisos de março. Dedo, Departamento Doutrinário. Para aqueles que já concluíram o CBE 2, o SEM oferece vários cursos. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal O Ceareiro de Miguel. Informações pelo WhatsApp com Nilza, 987861201. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Grupo de Educação Espírita André Luiz, GEAL. Evangelização de crianças de 3 a 12 anos durante as reuniões públicas. Evangelização presencial nas reuniões de quinta-feira e domingo. E antes da reunião pública virtual de sexta-feira. Informações pelo WhatsApp com Priscila, 971426863. Evangelização de sábado. Evangelização espírita para bebês, crianças, jovens e da família. A evangelização presencial retornou no dia 25 de fevereiro. Informações pelo WhatsApp com Priscila. DEA, Departamento Assistencial. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Não estamos recebendo, temporariamente, doações de caixa de leite, lacre de latinha, papel, papelão, revista e tampinha plástica. O recebimento de doações no SEM é de segunda a sexta-feira,
no horário de 9h30 às 12h e de 13 às 16h30. Caso prefira, pode contribuir financeiramente para a aquisição dos itens das cestas. Os pagamentos das mensalidades e as doações poderão ser realizadas através de transferências, depósitos ou Pix diretamente na conta corrente do SEM, Centro Espírita Miguel, Banco do Brasil 001, Agência 1524-5, conta corrente 130025-3. O Pix é o CNPJ 42-482-901, 1000 ao contrário, -07. É importante que as operações sejam informadas por e-mail semtesouraria@gmail.com ou pelo WhatsApp 991586760. Precisando conversar? Você não está sozinho. Procure nosso atendimento fraterno. Atendimento fraterno presencial, domingos, das 9 às 10 horas e às quintas-feiras, de 13h30 às 14h30. Ou faça um agendamento por WhatsApp 21 95904 9094 ou pelo e-mail atendimentofraterno@gmail.com. A Prece da Saudade retornou ao formato online toda última quinta-feira do mês pelo canal do YouTube do SEM, às 19h30. Reuniões presenciais. O uso da máscara é opcional. Reuniões públicas, domingos às 9 horas e quintas-feiras às 14h30. Fluidoterapias, terças-feiras às 19h30 e quartas-feiras às 9 horas. Reuniões online. Fluidoterapia, às terças-feiras 19h30, reunião pública de sexta-feira às 20 horas e a Prece da Saudade, toda última quinta-feira do mês às 19h30. Campanha de irradiação pela paz, toda terça-feira às 9 horas no canal do YouTube do 15º Seu CERJ Oficial. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa. E é um enorme prazer aqui estar com vocês. Reforçando os avisos dados anteriormente nesta transmissão, informamos que a Casa de Miguel já voltou com as reuniões públicas no formato presencial, ficando apenas a reunião pública das 20 horas de sexta-feira no formato online. Todas as informações vocês encontrarão no link postado aqui na descrição deste vídeo abaixo com o título Avisos do SEM, março 2023. Outra fonte de consulta, tanto das reuniões públicas, como também de todas as atividades da Casa de Miguel, como cursos doutrinários e campanhas de doações, é o jornal Ceaeiro de Miguel, cujo link também se encontra postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Não deixem de ler e ficarem bem informados a respeito das nossas atividades. Convido também a cada um de vocês a se inscreverem
em um dos nossos cursos doutrinários desenvolvidos pela casa. Tenho a certeza de que encontrarão o curso ideal para cada um de vocês, independente se este é o seu primeiro contato com a doutrina espírita ou que você já nos acompanha há algum tempo. Tenha certeza de que o estudo é uma ferramenta maravilhosa para o nosso esclarecimento e uma melhor compreensão de tudo que nos cerca. Pois bem, na nossa programação da noite de hoje, teremos o desenvolvimento do tema Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E quem nos irá trazer as reflexões sobre este tema será a nossa companheira Michele. Que possamos estar neste momento com os nossos corações e mentes harmonizados com as boas vibrações e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa. Vamos agora iniciar a programação da noite de hoje. Não se esqueçam de dar o like. É muito importante para todos nós. Estejamos com Deus e boas reflexões a todos. Do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 76. Fermento espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza, em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar, edificando, é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo.
Que noite de bênçãos teremos hoje, com todo o ensinamento deixado por nosso Mestre Jesus. Por isso, Senhor, rogamos a Tua presença entre nós, Tua visita aos nossos lares, trazendo contigo Mãezinha Maria, nos revestindo com todo o seu amor de mãe, nos confortando, nos envolvendo e nos acolhendo com seu manto sagrado. Ó Mestre, sentindo desse afago, amor e amparo, também pedimos que abençoe as reflexões dessa noite, nos mostrando, através do que ouviremos, o despertar de que precisamos. Senhor, permaneça conosco. Não nos abandone. Olhai por cada um de nós. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Michele, sou uma trabalhadora da casa e vou estar fazendo assim bem rapidinho a minha audiodescrição para aqueles irmãos que não podem me ver. Eu sou uma mulher negra, sou baixa, uso óculos, tenho os cabelos castanho escuros, mas no momento eu uso tranças, também castanhas escuras. Visto uma blusa de cor amarela e atrás de mim tem uma parede branca decorada. E hoje eu vou estar conversando um pouquinho sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim pra gente: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E eu vou começar fazendo assim como se fosse ressurreição versus reencarnação. E o que seria ressurreição? Ela supõe o retorno à vida do corpo que está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, porque os elementos desse corpo estão desde há muito tempo desintegrados da natureza. Então isso seria a ressurreição. E a reencarnação? Seria o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo formado novamente para ele. E o que não tem em comum com aquele corpo, né? Quer dizer, ele não tem nada em comum com aquele corpo que ele teve em outra vida que se desintegrou. Ou seja, isso é a reencarnação. Mas a palavra reencarnação, ela surgiu lá no século XIX, com o Espiritismo, para designar o processo de chegada e retorno do espírito na caminhada dele durante a jornada planetária. E esse processo de nascimento e renascimento é uma lei da natureza, não é nenhuma invenção, não é nenhuma mentira. Mas existe uma lógica da reencarnação. Mas o que seria essa lógica? Se tivéssemos apenas uma oportunidade de vida terrena, a justiça de Deus ela seria incompreensível. Porque Deus, em sua imensa sabedoria, ele criou os homens em igualdade de condições e deu a eles igualmente as mesmas oportunidades de crescimento. Só
que cada um escolhe o caminho a seguir. Porque se o homem tivesse sido criado perfeito, ele seria fatalmente levado ao bem. Ora, em virtude de seu livre-arbítrio, ele não é levado nem ao bem, nem ao mal. Porque Deus quis que ele fosse submetido à lei do progresso e que esse progresso fosse fruto do seu trabalho, do seu esforço, a fim de que ele tivesse mérito desse trabalho, do mesmo modo que ele carrega a responsabilidade do mal que é feito pela sua própria vontade. Mas aí a gente fica assim se perguntando um pouco, mas se isso tudo é uma lei da natureza, por que tanta polêmica em torno desse tema? Bom, acontece que até o século VI, depois de Cristo, todo o cristianismo aceitava a reencarnação, que era naquela época a cultura ocidental que já proclamava milênios antes da era cristã. Fato que dá um norte aos princípios da justiça divina, pois ela dá ao homem a oportunidade de rever seus erros e recomeçar uma nova existência em todo esse trabalho de sua regeneração. E lá no ano de 553 depois do Cristo, no Concílio de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, para atender a exigências do Império Bizantino, a Igreja ela resolveu abolir tal convicção, substituindo-a, a reencarnação, pela ressurreição, que vem contrariar todos os princípios da ciência. Vocês estão observando como tudo vai se confirmando? Por quê? Porque admite a volta do ser, por ocasião de um juízo final, no mesmo corpo já desintegrado em todos os seus elementos constitutivos, ou seja, em todos os seus elementos indispensáveis. A ciência, ela mostra que é impossível um corpo estando morto reviver, né? Aí a gente lembra assim rapidamente do caso de Lázaro. Só que Lázaro, ele não estava morto, e sim em estado cataléptico. O espírito de Lázaro, ele ainda se achava ligado ao corpo e disse que ele já estava no sepulcro há mais ou menos 4 dias. Mas existem casos de letargia que duram 8 ou até mais dias. Mas quanto ao fato de que ele cheirava mal, que é um sinal já de decomposição, pode acontecer em alguns casos a decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte, exalando aqueles odores de apodrecimento. Mas e quem podia saber se Lázaro cheirava mal? Pois bem, a sua irmã Marta era quem dizia isso. Mas como é que Marta sabia, né? Lázaro se achava enterrado há 4 dias. Então Marta supunha que isso tudo estava acontecendo, mas ela não podia ter certeza. E lá naquela época, entre os judeus, somente os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma. Os judeus acreditavam na reencarnação com o nome de ressurreição. Porém, eles não tinham ideias muito claras a respeito. Porque a reencarnação, ela justifica muitas diferenças e ela pode ser compreendida pelo ponto de vista religioso e filosófico.
E as provas de sua existência, elas resultam da observação dos fatos. Todo efeito tem que ter uma causa. E é então que a reencarnação surge como necessidade absoluta para a humanidade. Porque através dela, a gente começa a entender, começam a vir as explicações, as grandes diferenças materiais que existem entre os homens. A reencarnação, ela é uma lei da natureza. E somente ela pode dizer a nós, né, ao homem, de onde ele vem, para onde ele vai e por que está na Terra. Somente ela pode justificar as desigualdades de todas as injustiças que aparentemente, assim, entre aspas, né, a vida apresenta. E aí, continuando, ainda no capítulo 4 do Evangelho, a gente se depara com a passagem em que Nicodemos procura por Jesus para entender melhor a respeito da reencarnação, da ressurreição. E essa conversa entre Nicodemos e Jesus, ela está registrada somente no Evangelho de João. Nós encontramos ela lá no capítulo 3, nos versículos de 1 ao 12. E é um diálogo longo e bem profundo. Nele, o Cristo ele não se utiliza, na verdade, de parábolas e nem de outras figuras poéticas, como ele costumava usar naquela época para ensinar o seu povo. Porque ele sabia bem com quem estava falando, ele sabia bem quem estava à sua frente. E Nicodemos, de maneira assim muito respeitosa, ele soube se dirigir a Jesus naquele entardecer, né? Porque já era de madrugada. E ele revelava já de pronto a Jesus toda a sua retidão interior, que o levava a se questionar se não é possível encontrar uma luz para iluminar a própria vida. Nicodemos, ele pertencia à casta dos fariseus, ordem religiosa e política, caracterizada pela intolerância, pelo apego às leis mosaicas e pelas manifestações de cultos externos. Nicodemos, apesar de ser chamado príncipe dos judeus, por ser alguém bem situado no campo social, ele era politicamente influente e membro do Sinédrio. Nicodemos percebia algo profundo e verdadeiro que ainda lhe faltava. Ele era um homem bom. E por esse motivo, ele desejava imensamente encontrar-se com Jesus, para que pudesse conversar com ele sobre assuntos religiosos, porque ele já tivera notícias das pregações de Jesus e das curas que ele fazia. Procurar Jesus foi um ato de sabedoria, reconhecendo o Senhor como um mestre capaz de conceder-lhe as orientações seguras e de que tanto necessitava. Dizendo bem sabemos que és mestre. Nicodemos, ele novamente dá testemunho das limitações espirituais que possuía. Embora ele fosse orientador de Israel, acreditava em Jesus, mas ainda não conseguia compreender a sua mensagem. Mas aí Jesus começa a transmitir a Nicodemos um ensinamento espiritual básico. E aí ele diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Causa perplexidade ao doutor da lei.
que admite ainda mais a sua ignorância, não entendendo como é possível nascer de novo. Nicodemos, como a gente pode ver no texto, e é claro que aqui eu relatei só alguns pedaços, esse texto ele é bem longo, ele, embora não fosse um homem mau, ele estava tão impregnado dos ensinamentos da religião farisaica, constituinte quase que só de cultos e práticas exteriores, que vacilava a respeito da outra vida. Ele duvidava que o homem, depois de morto o corpo, pudesse continuar a viver e que houvesse de fato uma vida real além do túmulo. Entre Jesus e Nicodemos há uma distância evolutiva inimaginável. Entretanto, Jesus chega até aquele representante da autoridade da terra, envolve, amorosamente, ele presta orientações seguras e, como sempre, com palavras muito gentis e amorosas. Nicodemos, por sua vez, curva-se humildemente e, reverente à autoridade celestial, submete-se aos seus esclarecimentos. E a resposta dada por Jesus à perplexa pergunta de Nicodemos suscita nossas dúvidas, produzindo novos ensinamentos. O Filho do Homem, Jesus, reunindo componentes simples e eficientes, mas de natureza sublime, responde, afastando-o das horizontalidades simplistas dos interesses imediatos e passageiros. E a orientação de Jesus a Nicodemos é de que o homem é nascido da carne e é o que o nascido do Espírito é Espírito. E isso indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o Espírito independe desse corpo. Mas aí a gente se questiona, porque se Nicodemos era mestre de Israel, ele não sabia dessas coisas? E aí a gente pode deduzir que o mestre, enquanto mestre de Israel, ele deveria ter conhecimento do assunto? Não. Nós não sabemos tudo. E Nicodemos também não sabia. E não existe nenhum mal nisso. E aonde a gente pode também encontrar, assim, muito claramente a justiça da reencarnação é na própria família. Porque é lá que surgem os conflitos, ou até mesmo os maiores conflitos. E são devido às diferenças que existem entre os espíritos que envolvem aquele núcleo familiar, que estão ali naquele núcleo familiar. Porque isso é devido ao fato de cada um trazer uma vivência e evolução diferente. E compreendendo a reencarnação, a gente vai conseguindo ver e vai conseguindo compreender os nossos semelhantes e o comportamento de cada um nas mais variadas situações que a vida vem oferecendo. Que aí, no caso, naquela encarnação, ela vai nos oferecendo, ela vai nos sendo mostrada. Mas se a reencarnação ela fosse um erro, Jesus, por certo, ele a teria combatido. Como ele fez com várias outras ideias e crenças errôneas.
A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam realizar juntos com o elemento material os propósitos que Deus confiou a cada um deles. E aí eu trouxe para a gente poder dividir e refletir melhor em cima de toda essa questão de reencarnação, de ressurreição, uma parte que fala especificamente mais sobre a família. E ela se encontra lá no livro Amor e Vida em Família, de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E esse texto ele diz assim: ontem atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo-o à derrocada moral. Hoje guardamo-lo na condição do parente difícil, que nos pede sacrifício incessantemente. Ontem abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje temo-la de voltar por filha, incompreensiva, necessitada do amor. Ontem colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou de um filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe à custa de lágrimas o trabalho de reajuste. Ontem abandonamos a companheira inexperiente à míngua de todo o auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje a chamamo-la ao nosso lar, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência do curso infatigável da tolerância. Ontem dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotosos, sangrando-lhes o espírito a punhaladas de ingratidão. Hoje moramos no espinheiro, em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade, à frente de toda dificuldade e de toda prova. Abençoa sempre e faze o melhor que possas. Ajuda aos que te compartilham a experiência. Ora pelos que te perseguem, sorri para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave da nossa libertação. E sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da tua luta em casa. Que lindo, né? Essa é o mistério, talvez, da reencarnação. Eu não chamaria de mistério, eu chamaria de beleza da reencarnação. Esse texto ele parece ser bem profundo, mas também muito significativo, muito explicativo. Eu não sei vocês, mas eu me vi ali em vários pontos ainda nessa vida, porque não tenho como lembrar das outras, não é mesmo? Então assim, eu me enxerguei ali, eu falei, não, eu preciso trazer isso para os meus companheiros e dividir com ele.
com eles, porque essas reflexões, elas são muito importantes para cada um de nós. E aí, será que assim a gente já consegue concluir que as diversas reencarnações, ela tem por objetivo a melhora progressiva da humanidade? Acho que sim, né? Podemos dizer que sim, podemos afirmar que sim. É uma lei de Deus que nos impõe essa prova como a primeira experiência que faremos do nosso livre-arbítrio. Aqueles que compreendem essa lei e se empenham mais cedo deixam de reencarnar no corpo material, alcançando os mundos mais felizes e que não existe mais dores e sofrimentos. Por isso que Jesus afirma: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, indo agora lá no Livro dos Espíritos, no livro 2 e no capítulo 2, nas perguntas 134 a 148, eu não trouxe as perguntas não. Eu sugiro que vocês depois vão até lá e deem uma olhada. Mas lendo as perguntas, buscando reunir informações, eu fiz aqui como se fosse um quadrinho pra gente. E aí eu fiz assim: caminho do bem igual crescimento mais rápido, que é igual a evolução. Nossa, na minha lista de prioridades, ok. Mas como é que eu percorro esse caminho do bem? E aí eu procurei a tartaruga como ilustração desse percorrer o caminho do bem, porque a tartaruga, ela anda em passos muito lentos, não é mesmo? E aí eu achei fantástico escolher ela como ilustração para toda essa parte que envolve lá as perguntas 132 até a 148. Mas aí, como é que a gente vai crescendo, vai caminhando, né, para crescer? A gente vai adquirindo o quê? Primeiro a gente adquire a vontade. E a gente já sabe que sem a vontade, a gente sequer se movimenta. E ainda em passinhos lentos de tartaruga, a gente depois da vontade vai adquirindo o esforço, ou seja, a gente vai se esforçando. E aí a gente já tem a vontade e o esforço. E aí depois vem o quê? A gente vai aprendendo a desenvolver a caridade. Primeiro conosco, depois com aqueles que habitam o mesmo lar, a mesma casa onde a gente convive, o mesmo ambiente de trabalho, o mesmo ambiente de amigos, né? E aí depois que a gente já conseguiu adquirir vontade, esforço, caridade, a gente consegue se tornar um pouco mais benevolente. É claro que nesse caminho, eu busquei só essas 4 palavras, mas nesse caminho a gente vai desenvolvendo um leque de qualidades e virtudes que vão nos ajudando nesse processo de evolução. Mas também tem o caminho do mal, que aí o caminho do mal é igual a crescimento menos rápido, que é igual a estagnação. E aí eu falei, poxa vida, eu preciso buscar algo que me leve a pensar assim: como eu sou lenta? Se a tartaruga é lenta, quem é mais lento que a tartaruga? E aí eu lembrei da lesma. Parece ser um animalzinho assim, meio, né? Às vezes alguns podem ter um pouco de repulsa, ou não, né? Mas que não é o nosso caso aqui nesse momento. Mas que me remeteu a ela se rastejar lentamente, né? O caminhar dela é rastejando e é lento. E aí eu fiz a mesma coisa que a gente fez lá no caminho do mal. E aí o que eu reuni?
a falta de vontade. Porque a gente vai declinando, né? No caminho do bem, eu entendo que a gente vai subindo os degraus. No caminho do mal, a gente vai descendo. É como se tudo aquilo que a gente tivesse aprendido, até mesmo em outras vidas, a gente vai assim, não jogando fora, mas a gente vai deixando de lado, né? Então a gente vai declinando. E aí vem a falta de vontade. E aí, junto da falta de vontade, vem a inveja. E aí tem a falta de vontade e a inveja. Caramba, o que mais pode ter? A preguiça. Nossa. Falta de inveja, falta de vontade, inveja, preguiça, orgulho. Melhor parar por aí. Não. Ainda tem o egoísmo. E se nós observarmos, isso tudo ainda está tão latente em nós. Mas não fiquemos tristes e não nos deixemos desanimar. É assim mesmo. Tudo isso faz parte do nosso processo de evolução. Em algumas encarnações, a gente vai só se inclinar para subir as escadas. Em outras, a gente pode somente declinar e descer essas escadas. E existe algo de mal nisso? Não. Porque a gente já sabe que o que aprendemos nas encarnações passadas, o que adquirimos, ele fica. Por isso que a gente fala que a gente carrega uma bagagem espiritual. Sim. Vamos imaginar uma mala de viagem bem grande. Fica tudo ali guardado, fica tudo ali registrado. Então, mesmo que em uma ou outra encarnação a gente decline, tudo aquilo que a gente já adquiriu em qualidades está lá guardado. O que a gente adquiriu em defeitos também está lá guardado. Mas aí, novamente, Emmanuel. Eu sou muito suspeita em falar de Emmanuel. Eu gosto muito de trazer sempre alguma leitura, alguma escrita, alguma fala de Emmanuel para enriquecer ainda mais o que a gente tem para dividir. E aí tem uma página que, me perdoem, mas eu não vou lembrar agora qual o livro, mas a mensagem de Emmanuel é assim: perante a reencarnação. Não perderás tempo reclamando contra a vida, na hipótese de que te empenhes realmente pela aquisição do conhecimento espírita. Reflete na lei da reencarnação. És um espírito eterno, envergonhando temporariamente forma física, à maneira de um servidor vestindo uniforme de trabalho francamente deteriorável e passageiro. Observa os próprios hábitos e tendências e perceberás o que foste nas existências passadas. Analisa os que te rodeiam no círculo doméstico, social, e indicarás com quem te comprometeste para sanar os próprios débitos ou traçar a própria senda da evolução. Estuda o quadro que te emoldura as atividades e anotarás que de ponto deves partir em demanda à melhoria. Sobretudo, é preciso ponderar que se ninguém nasce para o mal, muito menos renascerá para reconstruí-lo ou reafirmá-lo. Um aluno repete o círculo de lição no objetivo de ganhar a frente, não para acomodar-se à retaguarda. Converte-te de que retornamos à Terra com a fim de ampliar os valores do bem, cada vez mais. Indispensável
corrigir-nos daquilo que erramos, replantar dignamente a leira do destino que relegamos outrora ao relaxamento, levantar aquele que impelimos à queda, amar os que aborrecemos, acender alegria nos corações que encharcamos de lágrimas. Estes, hoje, no lugar e na posição em que podes claramente doar a vida na pessoa dos outros, tudo aquilo que és capaz de sentir, pensar, falar ou fazer de melhor. Bonito também, né? Profundo também. E aí a gente está chegando ao final da nossa conversa, do nosso bate-papo. E para fechar, eu vou deixar para vocês refletirem que a reencarnação, ela enobrece aquele que ainda se encontra endurecido. Ela santifica o vilão. Ela eleva o caído. Ela altera a paisagem moral do revoltado, dulcificando ao largo do tempo, sem pressa nem violência. A reencarnação é um convite ao aproveitamento da oportunidade e do tempo que sempre devem ser colocados a serviço do progresso espiritual e da perfeição. Etapa final da contínua busca do ser. Era isso que eu tinha para dividir com vocês, meus amigos. Que possamos ficar todos em paz, que essas reflexões sirvam como auxílio para o nosso progresso espiritual, evolutivo. Fiquem todos em paz, que tenhamos uma boa noite. Que possamos agora fechar os nossos olhos, nos conectar ao alto e agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade incrível que nos é dada diariamente. Que possamos ser luz por onde quer que passemos. Que possamos depositar amor em cada sorriso, em cada olhar, em cada palavra, em cada abraço. Que possamos fazer diariamente esse exercício, exatamente como Tu nos ensinaste, Pai. Mas como ainda somos muito pequenos, Pai, te pedimos que olhe por nós, que nos ampare, que nos abençoe, mas que não nos deixe, Pai, perder a nossa fé. Não nos deixe vacilar nas escolhas de seguir os Teus caminhos. E não mais que tudo, Pai, nos envolva também nesse Teu abraço imenso de Pai. Ser conosco, hoje e sempre, graças a Deus, graças a Jesus. Para o meu coração.
e em tua paz, Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz, Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Abençoa nós, amigos,